Eu sou o professor de arte e cartunista Raposa, um renomado ninguém. E esse é um tipo de vídeo que eu não quero fazer com frequência, afinal, esse canal não é pra ser um vlog com minhas opiniões pessoais sobre gente famosa, ainda mais parecendo que eu estou falando mal entre aspas, porque eu não estou inventando nada disso, são fatos que ele realmente fez, coisas controversas e claro, eu vou dar a minha opinião mais progressista pessoal, o que torna as atitudes dele muito mais coisas de um mongoloide crianção do que de um fato, um adulto que disse que trabalha com humor. Vou tentar aliviar nos adjetivos negativos. Apesar dele ser o defensor do politicamente incorreto, não é? Ele, o presidente. Então, politicamente incorreto só vale pro humor ou vale pra opiniões pessoais? Por que o Danilo Gentili pode chamar um cara de filho da puta numa piada e a gente não poderia usar isso quando vai comentar sobre ele? Bom, eu não vou me rebaixar a esse nível, então eu prometo poupar esses adjetivos tão pesados. Porém, alguns outros vai ser inevitável de se usar. Eu vi que o pessoal estava usando como mérito o fato dele ter bloqueado algumas pessoas no Twitter. Bom, eu já sou bloqueado por esse cara há 3 ou 4 anos. Tudo porque eu questionei de uma coisa que ele falou para uma fã, uma ex-fã no caso, e eu vou começar exatamente por isso. Olhem esse print. Antes de entrar no caso, eu quero que vocês reparem bem no comentário da moça. Em nenhum momento ela usou qualquer palavra chula para se referir ao cara. Em troca ele teve essa crise de faniquito totalmente desequilibrado emocional com palavras pesadas. O que ele falou pra moça é de um nível tão baixo, que velho, eu não sei como que alguém deu um programa de TV aberta pra um sujeito que se comporta assim por uma única crítica. Pelo visto Danilo Gentili não consegue tolerar que as pessoas não o achem engraçado ou façam a ousadia de ir lá criticá-lo. E, no caso, a moça tinha razão, porque a origem desse comentário dela foi que um dia ele e os seus comparsas, ele e seus empregados humoristas estavam fazendo chacota e piadas sobre um tema da redação do Enem, que era violência contra a mulher. Que tema lindo para se fazer piada, né? Nossa, é que na mente do Danilo Gentili e dos seus parça, qualquer tema é alvo de piada, qualquer coisa, não existe tabu. Ainda mais uma coisa tão grave quanto violência contra a mulher. Quando o Enem faz esse tipo de tema de redação, é até uma maneira de conscientizar o povo. Mas aí o cara vai lá e vai debochar exatamente disso. Sim, eu vou até ser legal dizer que talvez, dependendo do contexto, se você está fazendo uma sketch de humor, uma cena no meio do filme, você pode até usar um humor falando sobre violência doméstica, que pode ficar até como uma forma de denúncia. O problema é que o Danilo Gentili não fez isso como forma de denúncia, ou não colocou num contexto melhor, ele só debochou do tema como se fosse pouca coisa. Aliás, os contextos da piada dele eram como se fosse pouca coisa. E toda mulher que talvez um dia tenha sofrido com violência doméstica, ou ache isso um absurdo, conheça mulheres que sofram, tem todo o direito de se indignar e ali dizer que não gostou do tema das piadas. O que foi o que a moça fez. Não era pro cara ter tido uma reação tão negativa, ainda mais tão desequilibrada, emocional desse jeito. Aí eu fico me perguntando, como é que você mulher, ou você homem com um pouquinho de consciência, consegue gostar de um cara que chama fã daquela palavra? Uma pessoa que não usou nenhum termo chulo, uma pessoa que não xingou, não falou nenhum palavrão, e a reação do cara é como se fosse um pivete na escola. Pois é, eu não conseguiria admirar ninguém que tem uma reação dessa. Isso nem é uma das piores coisas do Danilo, é uma delas, porque tem muita coisa pior que a gente vai comentar aqui. O segundo motivo é que ele se tornou a vadia do sistema. Eu sei que parece uma coisa grosseira, mas eu vou explicar. Quando eu assisti a CQC lá, com meus 18 anos, eu achava um programa muito interessante. Também não tinha nenhum referencial, né? A única coisa parecida era o Pânico, que eu já tinha deixado de gostar lá pros meus 16 anos. Mas lá com 18 anos, um programa parecido, só que aí eles vão atrás de político, e colocam eles na saia justa, parecia muito interessante. Pra ser sincero, eu nem lembro mais o que o Danilo Gentili fez no CQC. Eu acho que eu lembro que ele apanhou uma vez numa reportagem, mas enfim. Eu gostava dele porque ele parecia um cara meio anarquista, assim. Ele zoava todo mundo, assim. Zoava até gente que a mídia aberta jamais ousava em questionar o ridículo que elas eram. Principalmente aqueles artistas cafona que era fabricado pela indústria fonográfica pra durar por um ano fazendo músicas horríveis e depois a gente esquece até que eles existem.
Quando ele ganhou o seu programa na Band, no primeiro ano ele fazia isso, tirava sarro exatamente aqueles artistas farofentos de TV aberta. Eu falava, nossa, finalmente alguém que fala o que a gente queria. Até porque eu estava no meu auge de um headbanger, só ouvia metal, não só ouvia metal, mas nossa, eu era tipo quase um discípulo do deus do metal. E pra mim, qualquer um que chegasse lá e questionasse quanto ruim é aquelas músicas popular, aqueles grupos de pagode chechelento, era o máximo. Então eu gostava dele lá no começo, quando eu tinha lá meus 18, 19 anos. E achava muito interessante exatamente o fato dele ser democrático na zoeira e questionar e criticar toda essa gente. Porém, o cara foi se vendendo ao sistema. Como eu percebo isso? Porque ele começou a levar uns grupos que ele tirava sarro e questionava e falava que era ridículo, até quase um tipo, pô, acaba aí porque vocês são muito ruins. Começou a levar em seus programas e puxar o saco. Eu até entendo a questão profissional, que você não pode zoar todo mundo tendo um programa de entrevista em TV aberta, senão ele vai faltar convidado. Ainda mais na Band que as pessoas nem querem ir. Mas aí eu vou usar o exemplo do Jô Soares nesse caso para explicar melhor. Antes eu vou falar disso em específico. O Danilo Gentili levava pessoas que ele tirava sarro e começou a puxar o saco descaradamente das pessoas na cara delas. Você pode dizer que ele estava sendo irônico, sarcástico, que era o que eu escutava de muita gente, mas eu desconfiava que não. Eu estava desconfiando que na verdade ele era só um hipócrita. E por que eu digo isso? Vou usar o exemplo do Jô Soares. Quando o Jô Soares levava algum entrevistado que ele não tinha lá muita admiração, achava que tinha muito talento, tava lá só, sei lá, cumprindo um horário, enchendo linguiça, ele não fazia nenhum elogio bizarro como o Danilo Gentili fazia com aquela turma, que ele criticava e zoava antes e depois levava no programa e só faltava lamber o cara ao vivo. Jô Soares conseguiu fazer uma entrevista totalmente neutra, sem ser ofensiva e até às vezes boa, pra você ficar rasgando seda. Danilo Gentili levava o cara que ele zoava no ano passado e falava coisas do tipo: nossa, você não tem raiva das pessoas que ficam implicando com você, com o seu estilo? Você não acha que é tudo inveja, olho gordo? Você pode até achar que ele estava sendo sarcástico, mas hoje em dia se comprova que não, ele não estava. É que o Danilo Gentili é incapaz de fazer uma entrevista sem puxar o saco do entrevistado para estimulá-lo a responder alguma coisa. E isto vai ao nosso próximo tema. De fato, o Danilo Gentili parou de bater nos poderosos e começou a bater nas minorias. Isso é uma estratégia comercial? Eu não sei. Eu nunca tive um programa de TV aberta, eu não sei como que funciona. Mas então, pra que essa mudança radical? Então por que não muda não bate em alvos neutros? Eu acho que vai muito do caráter dele ter ficado uma pessoa mais importante e influente na TV aberta. Então agora começar a fazer essa rasgação de seda, ter esse rabo preso com quase todo mundo que ele atacava e criticava antes. Ou talvez ele tenha tido uma epifania e percebido que a implicância dele era infantil. Não bate nesse cara, mas vai lá e bate uma minoria que está lutando por seus direitos. Então a implicância infantil dele só mudou de alvo. Agora ele ataca gente que talvez não vá trazer prejuízo financeiro. E se a pessoa faz a sua crítica, seu humor baseado em ganhos financeiros, como a gente não pode dizer que ele realmente se vendeu ao sistema? Sim, ele é um péssimo entrevistador. Eu sei que vai parecer covardia eu compará-lo com o Jô Soares, que afinal só o tempo de carreira dele deve ser mais velho que o tempo de vida do Danilo Gentili. Porém, quando ainda existia o programa do Jô na Globo e o do Danilo Gentili no SBT, e o Gentili passava o Jô Soares na audiência, ele atacava diretamente o Jô Soares, zoava, implicava e sempre deixava entender com maior prepotência quanto ele era melhor que o Jô Soares e fodão. Então se o próprio Danilo Gentili gostava de se comparar ao Jô Soares e ficar triunfando e batendo uma punheta pra si mesmo enquanto ele era mais foda e passava o Jô na audiência, então sim, vale agora ser comparado ao Jô. Até um fato que o Jô Soares levava pesquisadores, escritores, cientistas, acadêmicos, gente que não era lá muito divertida para se entrevistar e às vezes conseguia tirar leite de pedra e fazer até o cara mais inexpressivo fazer uma entrevista engraçada. Eu duvido, e estou dando minha opinião pessoal, eu duvido que o Danilo Gentili tenha a capacidade de conduzir uma entrevista com qualquer intelectual, erudito e fazer o mesmo resultado, sem ficar apelando por aquelas piadinhas de quinta série que o entrevistado ri mais nervoso do que realmente ri porque achou boa a piada. O Danilo Gentili é uma casca vazia, que não tem conhecimento nenhum. Eu sei que o Jô Soares, por seu tempo de vida e tempo de televisão, tem uma bagagem cultural muito maior e parece covardia comparar os dois. Mas o próprio Danilo Gentili já deu entrevista no SBT dizendo que ele não lê nada, que ele só fica lendo aqueles gibizinhos de ação e entretenimento e passa parte do seu tempo na internet vendo site pornô batendo punheta. Isto não sou eu que estou falando, é uma entrevista que ele fez. Se ele falou zoando ou não,
de fato parece que ele não tem conhecimento de nada. Aliás, ele tem muito conhecimento em teorias conspiratórias do Olavo de Carvalho, porque talvez esse era um item que eu deveria colocar aqui na câmera, colocar aqui no vídeo, que o cara é adepto do Olavo de Carvalho. Isso já praticamente encerraria o vídeo porque o torna ele um sujeito repulsivo. Mas enfim, vamos continuar. Eu sei que os programas de talk show costumam ter uma pré-entrevista com o entrevistado e a equipe de produção até ajuda a elaborar as pautas e as perguntas. Tenho certeza que isso com o Silvio Jô Soares acontece com o Danilo Gentili. Porém, quando você tem algum conhecimento, nem que seja pequeno, sobre aquele entrevistador, você consegue linkar uma pergunta a outra, fazer algum comentário, alguma tirada, tornar mais fluido a entrevista. E eu sei que vocês já perceberam isso. Quando o Danilo Gentili entrevista as pessoas, ele não sabe nem do que a pessoa está falando. Acabou a resposta da pessoa, ele já manda a próxima pergunta de maneira tão mecânica que faz a minha máquina de lavar roupa parecer o Pavarotti. Isso é porque o cara, ele não sabe dar uma entrevista, porque ele não tem bagagem cultural para entrevistar quase ninguém. A não ser quando ele vai entrevistar outros humoristas, etc, ficar fazendo aquelas piadinhas de quinta série. Fora quando o Danilo Gentili faz uns elogios forçado pra caramba, você sabe que aquilo ali tudo foi ensaiado. Lembra quando ele levou o Hideo Kojima, o cara que criou Metal Gear Solid? Aí tem um negócio que é muito clássico no jogo do Metal Gear Solid. Tem uma hora no jogo que tem um cara que lê mentes, um vilão. Aí ele lê o memory card da pessoa. Isso é uma coisa que qualquer um acha na internet. E o Danilo Gentili falou pro Hideo Kojima que eu estava lá jogando e percebi e fiquei chocado. Eu duvido, mas eu duvido que realmente o Danilo Gentili jogou esse jogo e aconteceu isso. Isso é uma opinião pessoal minha, eu nunca vou poder provar, mas não parece que ele realmente teve esse momento. Parece que realmente que deram essa informação pra ele, ele tentou transformar aquilo numa coisa pessoal pra puxar mais o saco do Hideo Kojima, que entra aquilo que eu falei ali. O Danilo Gentili não consegue conduzir uma entrevista de maneira fluida. Ele tem que ficar lambendo o entrevistado pra que o entrevistado se sinta estimulado a continuar conversando. Ele não consegue fazer isso de maneira natural. E quando ele vai fazer piadas para brincar com o adversário, quando ele vai fazer piadas para brincar com o entrevistado, as pessoas parecem que mais ri de nervoso e de simpatia do que rir com ela, a não ser quando é um cara com o mesmo espírito de porco do que ele. Bom, o vídeo ficou muito longo, então vou ter que dividi-lo em duas partes. Na segunda parte eu vou dizer por que o Danilo Gentili, na minha opinião, pega tanto no pé das minorias ou usa ela como seu principal alvo de piadas. Por falar em piadas, eu vou falar um pouco do senso de humor dele, como que ele é muito clichê, digno de um moleque de quinta série, parece que não consegue fazer nada mais avançado do que aquilo. E eu também vou demonstrar como ele não é tão isentão quanto ele diz, e que ele não usa os dois pesos, duas medidas na hora de atacar os dois lados. E vai ficar muito claro para vocês que já não é ainda. Então aguarde que o próximo vídeo vai ser tão bom ou melhor quanto este.